Fala, criptomaníacos! Sejam todos bem-vindos a mais uma análise semanal das nossas carteiras de longo prazo. Na edição de hoje, vamos falar sobre dados dessa semana extremamente importante que pode balançar o mercado cripto, pode fazer com que o Bitcoin finalmente tome uma decisão quanto a essa lateralização dos últimos 15 dias. Lembrando que também vamos falar como fica cada produto da Criptomaníacos, levando em consideração essas possibilidades. Olha só, já vamos começar falando sobre o cenário macroeconômico. Antes de a gente falar das possibilidades para essa semana, vale ressaltar que na última semana vimos a divulgação de diversas métricas, diversos indicadores, sinalizando um mercado de trabalho extremamente aquecido, o mercado de trabalho americano extremamente aquecido, onde com isso começou a ter uma maior probabilidade de mais apertos monetários nas próximas decisões. Lá na CME já se tem um domínio das apostas de mais um aumento de juros de 0,25 base points de quase 90%. Então, investidores, o mercado como um todo espera por mais aumentos de juros ainda esse ano. Isso depois das sinalizações de um mercado de trabalho extremamente aquecido. Com o mercado de trabalho aquecido, pode-se esperar uma inflação também voltando a acelerar. E é isso que nós vamos descobrir na divulgação da inflação essa semana. Então, já falando sobre o cenário macroeconômico dessa semana, quarta e quinta-feira são os dias mais importantes, onde na quarta-feira vai sair a inflação ao consumidor às 9h30 da manhã, e na quinta-feira a inflação ao produtor. Essas duas métricas são extremamente relevantes e são aí os indicadores, na minha visão, mais importantes para a decisão de juros. Então, o que queremos ver é uma inflação desacelerando, vindo abaixo da expectativa, para que isso sirva de catalisador aí para o mercado de renda variável, onde podemos ter até um aperto monetário acontecendo ainda, mas com uma sinalização de que já estamos aí em um topo inflacionário e que, de fato, a inflação pode desacelerar num tom mais agressivo, o que poderia trazer até cortes de juros a qualquer momento no futuro, né? Pensando aí no contexto de mais médio prazo, talvez mais perto do final desse ano. Então, isso iria trazer um contexto extremamente positivo para o BTC. Agora, o inverso disso também traz um cenário mais arriscado. Então, já sabendo, né, que quarta e quinta-feira são os dias mais voláteis, tomem cuidado nas suas tomadas de decisões durante a semana. Tomem cuidado com entradas aí de curto prazo, pois esse é um cenário mais arriscado. Então nós vamos agora para uma análise do Bitcoin, falar das expectativas gráficas para o Bitcoin e na sequência vamos falar como nós estamos operando nos nossos produtos financeiros, principalmente nas nossas carteiras de longo prazo. Então, olha só, esse é o gráfico da nossa análise que vocês já estão habituados aqui. Na última semana, nós marcamos essa região dos 30.300 dólares, essa linha laranja, que mencionamos que poderia servir como um gatilho aí no curtíssimo prazo, para a gente visualizar quando o Bitcoin ia fazer um processo de correção, podendo ameaçar perder, né, esse nível da média de 21 períodos. Então, observem que da semana passada para cá, ele furou esse ponto de gatilho, porém a média também subiu, o que fez com que o preço não testasse, né, esse nível de suporte, marcado com a linha amarela, encontrou suporte na média de 21 período antes, e agora o BTC já volta acima desse patamar. Daí a importância de vocês entenderem, né, que as médias elas são flutuantes, elas podem subir ou cair com o passar do tempo, e é necessário a gente estar sempre ajustando isso. Então vamos dar uma limpada aqui nessas linhas, e hoje nós vamos atualizar esses pontos de suporte para o BTC. Olha só, no contexto semanal, né, observem que o BTC continua trabalhando no mesmo nível, sem muita mudança dos últimos 15 dias, onde o preço segue em uma posição mais lateral. Então, fica bem visível, né, o principal suporte dessa estrutura aqui, dessa lateralização de mercado, que é essa faixa dos 29.700 dólares, que eu acabei de sinalizar no gráfico, com uma linha rosa. Então, o contexto negativo seria, de fato, o BTC fazer um rompimento desse nível, pois ele poderia ir lá perto da média de 100 períodos, podendo fazer uma correção até a casa dos 27.850 dólares aproximadamente. Isso seria, inclusive, uma oportunidade, apesar de ser um contexto de correção, um contexto negativo para o curto prazo, seria uma boa oportunidade para quem quer assumir
posições de médio e longo prazo por aqui daria entradas muito interessantes. Mas observem que o preço protegeu, né, mais uma vez no fundo da lateralização e agora inicia a semana, já fica visível no gráfico diário um movimento de alta com o preço voltando acima das médias rápidas e agora o Bitcoin, né, ganhando um pouco mais de tendência nas últimas horas e as médias já apontando para cima. Então é bem provável que esse início de semana até quarta-feira, com a divulgação da inflação, seja um movimento de alta e o Bitcoin venha testar esse nível perto dos 31 mil dólares até 31.800, o que vai ser extremamente positivo, porque caso a gente veja um contexto negativo da inflação na quarta-feira, isso colocaria o Bitcoin novamente de volta no fundo da lateralização apenas e muito provável que na sequência poderia haver mais uma proteção aqui. Agora, extremamente positivo seria se ele viesse aqui até quarta-feira e depois com uma divulgação da inflação vindo abaixo da expectativa, com um cenário bastante otimista, o Bitcoin iria ter aí um catalisador para esse rompimento e poderia finalmente ganhar tendência ao tão sonhado e esperado aí 35 mil dólares que a gente vem monitorando há algumas semanas, tá? Então o BTC começa a semana ainda dentro de um cenário de lateralização, porém, como está mais próximo do fundo dessa lateralização e fez uma forte proteção, especialmente no gráfico intradiário, na média de 100 períodos, agora esperamos por um respiro de mercado perto desses 31 mil dólares. Então, Bitcoin tende a começar a semana em um movimento ascendente, indo ali perto dos 31.800 dólares para, mais uma vez, testar esse rompimento. Então, isso traz um contexto interessante, já que podemos ver aí uma sinalização otimista de dados da inflação. Agora, vamos entender como fica cada carteira da Criptomaníacos, levando essas possibilidades gráficas em consideração. Primeiro, vamos falar sobre a carteira Altfactor. A carteira Altfactor segue posicionada em altcoins, lembrando que você consegue conferir a nossa exposição atual lá na seção Minha Carteira na plataforma e também já atualizamos a planilha de resultados para você conferir o resultado da última semana. Da última semana para cá, as altcoins, a maioria delas tiveram um processo de correção e agora o mercado está voltando para um contexto positivo para as altcoins. Veja só, muitas altcoins já com contexto positivo de ontem para hoje, quando fizemos a troca de um ativo apenas da carteira. Então saiu da carteira a SNX, o motivo dela ter saído, o fato dela ter perdido essa estrutura de alta na semana passada, e entrou na carteira a Comp que da semana passada para cá iniciou um processo de correção, nós não estávamos posicionados nela, e aí ela começou a proteger na estrutura de alta, né? Então observe que enquanto a SNX perdeu a estrutura de alta, a Comp protegeu em sua estrutura de alta. Então por isso fizemos a troca desse ativo. ADA, Doge, INJ, Litecoin, MKR, Sol, TRX, XMR, XLM são os outros ativos da carteira. Falando um pouco sobre a postura defensiva da carteira, conforme nós já orientamos vocês lá no vídeo de metodologia do produto, enquanto a linha azul, que é a postura defensiva de longo prazo, não chegar perto do preço, nós vamos utilizar a média como referência, que é essa linha vermelha no gráfico. Então, a nossa postura defensiva para a carteira Altfactor só será ativa quando o preço perder esse nível dos 27.764 dólares atualmente. Vale ressaltar que esse nível tende a subir ou cair com o passar do tempo, e nós vamos atualizando vocês aqui nas nossas análises. E caso isso aconteça no meio do caminho, nós vamos soltar comunicação lá no grupo, notificando vocês que tiramos as altcoins da carteira e assumimos essa postura defensiva. Porém, essa não é a nossa expectativa. A nossa expectativa agora é de continuação para esse movimento de alta para o BTC, pelo menos até quarta-feira, dependendo de como vier os dados de inflação. É provável que o Bitcoin ganhe tendência, e se isso não se concretizar, o nosso nível de postura defensiva tende a subir com o passar do tempo, até que de fato ela seja ativada. Então, agora vamos falar da carteira Alt-Season. Carteira Alt-Season, seguimos posicionados em diversas altcoins, onde nas últimas semanas nós
diminuímos o nosso preço médio em alguns ativos e hoje esses ativos já estão acima dos nossos preços médios, então os ativos que nós estamos posicionados hoje, nós estamos com lucro. Sobre mudanças da carteira da última semana para cá, não aconteceram. Na semana passada, comuniquei vocês que nós poderíamos inserir OP na carteira, ela de fato entrou na carteira, e aí só quero comunicar que nós fizemos uma entrada parcial, né, ressaltando que os ativos que estão com bandeiras verdes aqui na lista são os ativos que nós estamos com a exposição total, ou seja, já compramos o que gostaríamos de comprar, e os que estão com bandeiras azuis são os ativos que nós entramos de forma fracionada, que pode acontecer novas entradas. E a OP pode acontecer uma entrada aí a qualquer momento para a gente diminuir um pouco o nosso preço médio, já que o nosso preço médio está lá em $1,32, o ativo chegou a buscar aqui até $1,10, e no meio desse caminho podemos fazer alguma compra fracionada visando diminuir esse preço médio um pouco. Então a gente segue posicionado em Ethereum, veja só, nosso preço médio em $1.787, Link, nosso preço médio em 5,78, Link atualmente na casa dos $6,21, Matic, chegando agora no nosso preço médio, Aave, nosso preço médio em $57, o ativo está na casa dos $70, Uni, preço médio na casa dos $4,82 e a Uni em $5,30. Avax, nosso preço médio em $11,36 e a Avax em $13. BNB também está ali sambando, né, na região do nosso preço médio. Arbitrum, nosso preço médio na casa do $1 e o ativo agora em $1,13. E conforme eu já mostrei, a OP, preço médio na casa de $1,32. Então, com essa continuação desse movimento de alta no curtíssimo prazo, com o Bitcoin testar o topo da lateralização, seguimos posicionados nas altcoins da carteira e no máximo que esperamos aí é diminuir o nosso preço médio em alguns ativos, talvez nesses ativos que estão marcados com as linhas azuis, porém o que está mais no radar mesmo no curto prazo é a AOP. Agora, vamos falar da carteira HODL. Carteira HODL, seguimos posicionados em Bitcoin e Ethereum. Primeiro falando sobre as altcoins da carteira. Na última semana eu reforcei que nós podemos adicionar altcoins no par BTC a qualquer momento. Porém, para isso, a dominância do Bitcoin precisa confirmar o rompimento desse ponto de gatilho aqui, ó, marcado com a linha rosa na casa dos 50,72%, o que não aconteceu. Então, por isso, não adicionamos altcoins ainda na carteira. Hoje eu vou subir um pouco esse nível de gatilho para estar mais condizente aqui com a média de 21 períodos no gráfico diário. Então reforço que caso a dominância venha confirmar rompimento desse nível, esperamos um início de uma tendência de baixa da dominância, o que vai favorecer com que a gente troque um pouco de Bitcoin e assuma posições em altcoins que vão performar melhor que o Bitcoin nesse contexto. E aí, se isso acontecer, nós teremos aí, então, algumas altcoins que vão entrar em nossa carteira, que eu já compartilhei aqui com vocês. São essas altcoins aqui que estão nessa lista do lado direito. Agora, falando então sobre as movimentações para o BTC, não temos mudança de expectativa para o Bitcoin agora, para a carteira. Nossa intenção é carregar essa posição tanto em Bitcoin como em Ethereum. Vale ressaltar que hoje atualizamos na plataforma o nosso nível de postura defensiva. Você consegue conferir o último relatório de venda da carteira para você verificar que nós subimos o nosso stop um pouco mais. Então agora a intenção é, toda semana, conforme o preço for continuando o seu movimento de alta, vamos subindo o nosso stop gradativamente, garantindo sempre mais lucros. Estamos no lucro em BTC, estamos no lucro em Ethereum, no par dólar. Falando em lucro em dólar, vamos falar um pouco sobre o momento de mercado mais uma vez, né? Eu venho reforçando com vocês há algumas semanas que é importante a gente entender que a carteira HODL existe aí momentos, 3 momentos distintos para a carteira. Momentos onde a gente ganha mais em dólares e às vezes perde frações de BTC e nem consegue acumular mais frações de Bitcoin, que é esse momento onde nós estamos agora.
com o mercado numa tendência de alta no curto prazo e uma posição mais lateral, nós não temos a expectativa de conseguir aumentar mais frações de BTC. Então, isso é um momento onde a gente se beneficia da alta do Bitcoin frente ao dólar, para em um momento de realização de lucro, vamos ter mais dólares, e aí em uma tendência de baixa do Bitcoin, conseguimos acumular mais frações de Bitcoin. Existe um momento, então, onde a gente acumula mais frações de Bitcoin, que é quando o Bitcoin ativa a nossa postura defensiva e inicia processos de correções mais acentuados, quedas superiores a 10, 15, 20%, isso nos dá a oportunidade de acumular mais frações. E aí não temos expectativa de que isso aconteça no curto prazo, criptomaníacos, pelo menos não até que a nossa postura defensiva seja acionada. E tem aquele período também de mais lateralização da carteira, que é quando o preço fica muito perto do nosso gatilho de exposição, e aí acontece de ativar e desativar a nossa postura defensiva diversas vezes. Geralmente nesse período é onde a gente tem violinadas, né, onde a gente reduz o nosso desempenho tanto em BTC como em dólares. Então estou só contextualizando isso para vocês, que nós ainda estamos na fase de continuar posicionados e uma fase onde nossa expectativa é de lucrar mais em dólares, que nesse momento não temos a expectativa de lucrar mais frações de BTC, pelo menos não nesse curto prazo, já que o mercado está numa tendência de alta. Agora eu quero falar com você que chegou por agora na carteira HODL, está em dúvida se deve ou não fazer o seu rebalanceamento. Na semana passada nós comentamos que caso o preço viesse a perder esse nível de suporte dos 29.700, que está aqui marcado no gráfico com a linha amarela, seria uma excelente oportunidade de você fracionar e buscar ficar com um preço médio para se rebalancear na carteira, mais perto aqui dessa média de 100 períodos, aqui embaixo, né, na casa dos 27.700 dólares. Daí observem que o Bitcoin, né, de lá para cá, protegeu mais uma vez nesse nível, ou seja, você que está aguardando por um melhor momento de fazer o seu rebalanceamento, esse melhor momento ele não chegou, né, o preço está voltando a subir aqui agora e não deu oportunidade de você se rebalancear em um nível mais baixo. Daí é importante você entender que caso o Bitcoin, no meio da volatilidade que pode acontecer nessa semana, especialmente entre quarta e quinta-feira com dados de inflação, se o BTC conseguir romper essa linha rosa aqui também, é muito provável que você não tenha mais oportunidade de comprar em níveis mais baixos, então valeria muito a pena você fazer o seu rebalanceamento ao acontecer uma confirmação de rompimento aqui. Caso você não esteja preocupado com essas volatilidades de mais curto prazo, afinal, essa é uma carteira de longo prazo, simplesmente faça o seu rebalanceamento para ficar igual à nossa exposição, ou se você tem um perfil aí um pouco mais conservador, vá comprando de forma fracionada toda semana, assim você gerencia o seu risco de comprar e o preço cair, já que você terá caixa para comprar mais, até você ficar com a exposição condizente com a carteira HODL. Lembrando que você consegue conferir a nossa exposição atual lá na plataforma, na seção Minha Carteira. Então a sugestão para você é ou fracionar, visando diminuir o seu risco, já que o mercado pode iniciar um processo de correção ao confirmar o rompimento desse nível de suporte, ou você pode simplesmente fazer o seu rebalanceamento. Afinal, nós estamos falando de uma variação muito pequena para o longo prazo, sendo que seria uma variação de curto prazo. Então, dependendo do seu perfil de risco, vale mais a pena você simplesmente se rebalancear. Então, a sugestão aí para vocês é permanecer seguindo a estratégia da carteira nesse momento. Quem não fez o seu rebalanceamento ainda, pode pensar em fazer o seu rebalanceamento nesse momento ou administrar nesse sentido que eu expliquei na nossa edição da análise de hoje, buscando comprar de forma fracionada para evitar aí comprar em níveis onde o preço vai buscar níveis mais baixos, gerenciando assim melhor o seu risco. Então, o que esperamos para a carteira HODL nesse momento é uma tomada de decisão do Bitcoin quanto a essa lateralização, que novamente temos a expectativa que aconteça um rompimento dos 31.800, 31.600 dólares aproximadamente, para um processo de continuação. Claramente, esse aqui é um movimento
que indica uma lateralização depois de um movimento de alta, e isso geralmente costuma anteceder um movimento de continuação do movimento anterior, que o movimento anterior é um contexto de alta, por isso a gente pode esperar mais uma pernada de alta aqui do Bitcoin a partir desse rompimento, que pode levar o BTC para cima dos 35 mil dólares, e aí a carteira HODL vai só subindo o seu stop toda semana, conforme o preço também for subindo, conforme o nosso gatilho de exposição for subindo. Então, criptomaníacos, essa foi a nossa análise semanal das carteiras de longo prazo. Vale ressaltar a importância de vocês gerenciarem os riscos nesse contexto de volatilidade nessa semana. Essa é uma das semanas mais importantes desse mês, com a divulgação de dados da inflação, e queremos ver aí uma inflação desacelerando para o Bitcoin ganhar tendência e continuar o seu movimento de alta, fazendo esse rompimento dos 31.600 até 31.800 dólares, que poderia levar o BTC para níveis próximos dos 35 e até 40 mil dólares, conforme a gente já mencionou aqui em outras análises. Qualquer dúvida sobre essa análise, estamos à disposição no suporte. Vejo vocês em uma próxima análise semanal das carteiras de longo prazo.